Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, professora de Matemática e Geometria. Na aula de Matemática de hoje, nós vamos trabalhar a parte de classificação e transformação de frações. Está na página 27 da unidade 6, da matéria de Matemática. Vamos lá. Primeira situação. Guilherme adora comer frutas de sobremesa depois do almoço. Um dia ele pegou uma pera e, ao cortar a fruta, lembrou-se das frações que estava estudando no colégio. Veja, ele tinha uma fruta, então é um inteiro. Ele cortou ela ao meio, então a gente tem um meio da fruta. Depois ele veio e cortou novamente ela, ficando com o quê? Um quarto da fruta. Ele subdividiu, né? Ele cortou e tirou mais um pedaço dessa fração. Essas frações, um meio, um quarto, são chamadas frações próprias. E o que são frações próprias? São aquelas que a gente representa uma quantidade menor do que o inteiro, ou seja, o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador, que é a nossa parte de baixo. Alguns exemplos: 2/3, 7/10, 19/20 e assim por diante. O que acontece numa fração para ela ser própria? Para ela ser própria, a parte de cima dela, que é o numerador, tem que ser menor do que a parte de baixo, que é o nosso denominador. Então vamos para a situação 2. Para preparar uma sobremesa, Luana precisa de 3 barras inteiras e mais meia barra de chocolate. Veja a representação. Então, ela colocou 3 inteiras mais meia. Se a gente dividir todas as barras ao meio, nós vamos ter que usar 7 metades da barra de chocolate. Então, olha lá. Luana veio aqui, ó, na metadinha e dividiu a metadinha dessa aqui também. E dividiu a metadinha dessa aqui também. Então, a gente vai ficar com quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes da barra. Ou seja, 3 barras e meia de chocolate vão ser iguais ao quê? 7 partes mais meia. Certo? Então, 7 partes e meia. Essa fração, meus queridos, é chamada fração imprópria. Por que imprópria? Porque são aquelas em que a quantidade vai ser, no numerador, vai ser igual ou maior do que a quantidade no denominador. Ou seja, a parte de cima vai ser igual ou maior do que a parte de baixo. Aí aqui, ó, ele quer que a gente confira, né, no jogo rápido da página 28, as frações e marque um X na coluna adequada em relação à própria e à imprópria. Lembrando, frações próprias, a parte de cima é menor do que a de baixo. E na imprópria, a parte de baixo é maior, a parte de cima é maior do que a de baixo. Vocês vão olhar para a tia nesse exercício da página 28 e resolver ele para a gente corrigir na aula de hoje mais tarde no Zoom. Então, vocês vão fazer para mim a página 28 para a gente corrigir daqui a pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, a página 28. É para vocês resolverem, a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Vamos lá. Uma fração imprópria pode ser uma fração aparente ou mista. O que são frações aparentes? É aquela que representa um número natural. Fração mista é aquela que representa uma quantidade maior do que a inteira. Então, vamos lá. A fração aparente é quando a gente divide o numerador pelo denominador e temos uma divisão exata. E a fração mista, quando a gente divide o numerador pelo denominador, a gente vai ter uma divisão não exata. Então, vamos observar aqui, meus queridos. Eu tenho aqui, ó, 2 círculos, onde eles estão divididos, cada um, ó,
em 6 partes. Então, a gente tem a fração composta de cada um, que 6 no total de 6. E aqui eu também tenho 6 no total de 6. Então, a gente vai ter o quê? 12 no total do conjunto de 6. Se eu dividir 12 por 6, eu vou encontrar 2. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 4 partes pintadas do total de 4. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. Aqui, ó, eu tenho 3 grupos com 2 quadradinhos. Então, eu tenho 6 no total de 2, que dá 3. Como a gente sabe ali, ó, que A12 dividido por 6 deu 2, que 4 dividido por 4 dá 1 e que 6 dividido por 2 vai dar 3, a gente vai ter o quê? 12 sextos, 4 quartos, 6 meios. Isso são chamadas frações aparentes. O que acontece? Nessa situação 2 aqui que a gente trabalhou, a gente viu que ela está trabalhando com 3 partes inteiras e outra metade. Então, ele está falando dessa situação. A gente tem 3 barras de chocolate e meia barra de chocolate. As 3 barras, cada uma pode ser representada como 3 no total de 3, que equivale a 1 inteiro. Então, eu tenho 1 inteiro, mais 1 inteiro, mais 1 inteiro. E mais meia parte. 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, eu tenho 3 partes inteiras mais meia parte. Isso pode ser representado como 3, 1 meio. Então, 3, como se estivesse fazendo uma operação de multiplicação, 1 meio. A parte inteira é o número inteiro, que no caso aqui é o 3, e a parte fracionária é o 1 meio, que está aí representado na cor laranja. A representação de 3 inteiros e 1 meio está na forma de uma fração mista. O número 3 indica a quantidade inteira e a fração é indicada pela fração 1 meio, que é a parte fracionária. Aí ele colocou para a gente aqui o desenho. Ó, a gente tem 2 desenhos iguais, cada um está dividido em 3 partes. Ele pintou 5 partes. Então, ele pintou 5 partes no total de 3, porque cada um deles precisa de 3. Então, 5 partes no total de 3. Então, se a gente olhar, ó, tem um desenho inteiro colorido. Então, a gente tem 3 pintadas no total de 3. E aqui ele colocou mais um desenho com colorido só 2. Então, eu tenho mais 2 partes pintadas no total de 3. Então, aqui, ó, 3 mais 2 vai dar 5 no total de 3. Transformando em fração mista, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu tenho 1 inteiro mais 2 terços. Então, 1 inteiro mais 2 terços. A mesma coisa nessa aqui, ó. Ele tem 4 figuras iguais. Pintou a primeira inteira. Então, eu tenho 4 do total de 4, que vai dar 1 inteiro. Pintou a segunda. Então, eu tenho 4 do total de 4, que deu 1 inteiro. Pintou a terceira, que eu tenho 4 do total de 4. E na quarta, ele pintou uma no total de 4. Então, eu tenho 1 quarto pintado. 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros. Mais 1 inteiro, 3 inteiros. Mais 1 quarto. Então, eu tenho 3 inteiros mais 1 quarto. Então, essa é a representação mista dessa nossa fração. Transformando, então, frações impróprias em mistas. Para a gente transformar imprópria em mista, a gente vai seguir o seguinte passo. A gente vai dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo, para saber quantos inteiros há na fração. O quociente, que é o resultado que a gente encontrou, representa a parte inteira. O resto e as partes que não completaram o outro inteiro, que é ou seja, é o numerador da fração, que é o restante. O denominador da fração mista será o mesmo denominador da fração imprópria. Então, olha aqui, ó, 22 quartos. Eu vou pegar 22 e dividir por 4. Vou encontrar 5. 4 vezes 5 dá 20, sobra resto 2. O que quer dizer isso?
que a gente vai ter 5 partes inteiras, mais 2, no total de 4 partes fracionárias. Então, 5 inteiros e 2 do total de 4 fracionárias. A fração imprópria, então, 22 quartos, vai ser representada pela fração mista, 5 inteiros e 2 quartos, certo? Vocês vão fazer para ti agora este jogo rápido que está na página 30 também, hein? Para nós conferirmos na nossa aula daqui a pouquinho. Para transformar a parte mista em imprópria, a gente vai fazer o contrário. A gente vai multiplicar a parte inteira pelo denominador e adicionar o resultado da multiplicação ao numerador. Esse resultado da adição será o numerador da nossa fração imprópria. E a gente vai repetir o mesmo denominador na fração mista. Então, vamos lá. Eu tenho 3 inteiros e 2 quintos de uma fração imprópria. Eu vou fazer o quê? Vou fazer 3 vezes 5 e vou encontrar 15. 15, somo com a parte de cima. 15 mais 2 dá 17. A parte de baixo aqui, ó, eu venho aqui e copio ela novamente. Então, sempre eu pego o número inteiro, multiplico pelo denominador e somo com o número do numerador. E aí a gente vai voltar à fração imprópria. Vocês vão resolver para a tia essa página aqui como tarefinha, tá bom? Então, a página 31 eu quero como tarefa, tá bom? E é isso. Beijo da tia Alessandra, até daqui a pouco e bons estudos!